de hoje, né, desse ano. Desde a confecção do programa até chegar a essa hora, acho que correu tudo bem, né? E eu fico feliz por vocês estarem aí até o final e terem aguentado essa jornada toda, tá? Avisando a vocês que os certificados do evento já estão lá fora. Quando vocês saírem, vocês pedem para a Simone na livraria, tá bem? Podem já levar o certificado para casa, tá? Guardem, enquadrem, coloquem na sala para vocês participarem, tá bem? Eu particularmente agradeço muito por vocês estarem aqui. Avisando que o Eugênio... Vai falar que não. Vai ter um curso, particularidades aí. Vai ter um curso do Eugênio na Escola Santista de Astrologia e na Gaia em São Paulo, tá certo? Do pelo e da pele dos cães e dos gatos, certo? Vão poder latir e guiar bastante. Quando, amor? Nós estamos fazendo uma formação de uma turma para os cursos do Sérgio Mortari de Astrologia na Saúde. Nem quem estiver interessado está em aberto. Bom, agradeço a todos e a gente fecha esse ano com o Antônio Carlos Fini, que é diretor da Escola Hermes em São Paulo. Ele é astrólogo e publicitário e vai falar de um tema muito interessante, que é sobre a Divina Comédia, né? A Divina Astrologia, a Divina Comédia Astrológica, não é isso? É a maior obra literária do período medieval. A essência do conhecimento científico, filosófico e religioso. Dos translados dantescos do inferno, passando pelo purgatório, atingindo o céu, seu conteúdo está repleto de citações astronômicas e astrológicas. Esse estudo revelará o relacionamento entre a astrologia, a religião e os dogmas católicos. Ok? Alinhos, mais uma vez obrigado por ter acompanhado desde sexta-feira. Bom? Tá. Obrigado. Obrigado também a Jorge, a Escola Santista. Bom, vamos lá, Jorge, quanto tempo? Você tem 1 hora. Hoje, 1h30, se precisar. Se você começar a perceber que as pessoas estão levantando e indo embora, dá um corte. Posso começar a desconfiar que tem alguma coisa que está errada. Tá bem. Então, uma boa tarde a todos. Espero que vocês tenham um pouquinho de ânimo aí, porque eu vou tratar de um assunto muito pesado. Vai exigir muita reflexão de vocês. São 2 anos de estudo, em cima desse trabalho, sobre a questão do Dante Alighieri. Primeira coisa importante, o que eu estiver falando aqui tem uma síntese nesse CD que eu trouxe. Tem um arquivo aqui do Word. Tem umas planilhas que falam a respeito dos livros que eu usei para esse estudo. Tem uma bibliografia com mais de 125 livros básicos e mais ou menos uns 25 livros específicos sobre esse assunto. Fora isso, tem as imagens que eu vou estar mostrando aqui, se vocês quiserem. Também está nesse CD. As referências na obra do Hernani Donato, quer dizer, eu vou estar lendo um pouco desse texto aqui para vocês na íntegra, melhor do que estar falando para vocês verem que isso está escrito dentro de uma obra literária. E, quer dizer, aonde que página que está, qual é o canto que ele usou, tá? Porque são mais de 12.000 versos. Vocês acharem 12.000 versos aonde está a questão da astrologia, exige muito garimpo, tá certo? Eu já fiz ele para vocês, peneirei, separei onde está. Pode procurar aqui, muitos inclusive que eu nem vou poder citar, senão a gente levaria 1 mês fazendo uma análise sobre isso. E um estudo também do Boucher Leclerc, a Astrologia Grega, que é um livro muito importante. Se vocês imprimirem, vão dar apostilas desse tamanho aqui, sobre a astrologia grega, que é importantíssimo para se entender essa questão da Divina Comédia. Bom, vamos lá. Para se entender um pouco o trabalho do Dante, tá? Que é um astrólogo, nasceu em Florença em 1265, tá? E morreu em Ravenna com 56 anos de idade, no ano de 1321, tá? Morreu, portanto, com 56 anos de idade. É fundamental que se entenda uma série de princípios em torno dos quais o Dante conseguiu escrever o trabalho chamado Divina Comédia. Eu vou entrar depois em todos os detalhes do porquê do nome, o que é que significa divina, etc, etc. Mas é importante que se entenda uma coisa básica a respeito disso. Primeiro, era como pensavam os gregos
a respeito das coisas do céu. Este é o primeiro conceito. O segundo, qual era a mecânica celeste que se entendia na época em que Dante escreveu esta obra. Então, vamos lá. Duas coisas importantes. Primeiro, qual foi a cosmologia que o Dante utilizou no trabalho da Divina Comédia, principalmente para retratar o céu? Foi a cosmologia de um astrônomo do século II, chamado Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu era um geocentrista. Ele colocava a Terra no centro. Na primeira esfera, ele colocava a Lua, depois Mercúrio, Vênus, precisa colocar isso, Vênus, depois o Sol, depois Marte, Júpiter, Saturno, a esfera das estrelas, o zodíaco, o primo móvel, tá? Esse era, digamos, o esquema que o Cláudio Ptolomeu colocava, muito relacionado com a velocidade de rotação aparente desses astros em torno da Terra. Depois o Nicolau Copérnico veio com a teoria heliocêntrica, Kepler, Galileu, etc, etc. Então, em primeiro lugar, a cosmologia do Dante é construída em cima da visão de Cláudio Ptolomeu. Lógico, se Copérnico era a partir do século XVI, essa obra foi escrita no século XIV, então, consequentemente, ele só poderia estar usando o trabalho do Cláudio Ptolomeu, dentre os quais dois livros que eu cito lá, o Almagesto e o Tetrabiblos, que é o tratado dele de astrologia. O Tetrabiblos é puramente a visão da astrologia. Esta, portanto, é a estrutura física em torno do qual ele vai se basear para depois desdobrar o purgatório. Na verdade, não foi ele que desdobrou isso, e o inferno. Ele vai pegar a cópia do céu e vai transformar isso no purgatório e no inferno. Uma outra visão também importante que se deve entender era a visão dos gregos com relação a como o universo se constituía. Por volta do século V a.C., a astrologia chega na Grécia. Quando ela chega na Grécia, a Grécia estava vivendo um momento de profunda conturbação, em todos os sentidos, políticos, religiosos, científicos, e os chamados filósofos materialistas, Anaxágoras, Anaximenes, estavam sendo perseguidos exatamente porque eles estavam, profanando a religião com as descobertas científicas. Eles estavam começando a questionar a veracidade dos deuses do Olimpo e a ideia de que quando você morresse, você iria para um céu que era povoado de deidades antropomórficas, ou seja, criaturas que tinham sentimentos completamente humanos, feições humanas, figuras, inclusive, um pouco à semelhança das pessoas da época, refletiam muito da cultura. Então, o Platão, preocupado com essas ideias, isso foi discutido num texto de um historiador chamado Franz Cumont, chamado Astrologia e Religião na Grécia Antiga. Ele não é o único que tem essa opinião, vários outros textos também estão todos lá. Ele coloca que o Platão pegou a astrologia, quando a astrologia chegou na Grécia, e tentou fazer da astrologia uma espécie de aliança entre a religião e a ciência. Como é que ele tentou fazer isso? Porque com aquela perseguição aos cientistas da época, o que aconteceria? A ciência não se desenvolveria. Ao mesmo tempo, se você mantivesse a religião daquele jeito, a religião também estava dentro de um processo de decadência. Então, o que ele faz? Ele vê na astrologia a grande possibilidade de ter a explicação metafísica para unir a ciência e a religião. Então, qual foi o conceito que ele criou? Ele criou um conceito de dualidade de mundo. Esse conceito, inclusive, é muito conhecido em filosofia. Se algum dia vocês estudarem um pouco da história do pensamento, vocês vão descobrir isso. Copérnico, Galileu e Kepler quebraram com a dualidade do mundo. O que era a dualidade do mundo? Era a ideia de que o universo era constituído de duas essências fundamentais. Uma, a material, que ia da Terra até a Lua, até sob a atmosfera da Lua, ou seja, toda a atmosfera da Terra até a Lua. E da Lua até as estrelas fixas, todo o universo era constituído de uma matéria quintessenciada chamada de éter. Ou seja, os planetas não eram feitos de matéria. Portanto, eles não obedeceriam às leis da matéria, teriam propriedades específicas, teriam uma propriedade extraordinária, espiritual, metafísica. Dessa maneira, nós teríamos o quê? A prova inconteste de que a alma humana teria o quê? Uma morada. Ela seria visível e estaria aí todas as noites, desde que não houvesse poluição,
não é isso? Visível a todas aquelas pessoas. Então a religião estaria salva. Uma das coisas que se colocou foi isso, que o Platão tentou salvar as aparências. Porque dessa maneira então, poxa, se o céu está repleto dessa estrutura metafísica, dessa matéria transcendente, então talvez seja lá o lugar onde as nossas almas vão morar. Marcílio Fitino, um filósofo já do século XVI, escreveu um tratado muito interessante. Ele foi o maior tradutor das obras de Platão e do Hermetismo. Escreveu um livro chamado Teoria Platônica da Imortalidade das Almas, que foi a tradução, com alguns comentários, da própria obra do Platão. Em outras palavras, dentro desta visão metafísica do Platão, segundo ele, se a astrologia funcionava, então todos aqueles corpos celestes feitos de uma matéria sutil, e por que ele dizia que a matéria dos planetas era sutil? Ele se baseava em alguns princípios. Primeiro, que os planetas eram feitos de luz. Portanto, tudo que tem luz é espiritual. Olha o conceito. Se o nosso corpo é opaco, então nós não somos feitos de quê? Perceberam? Daí surgiu o conceito de luz associado ao espírito. Espírito de luz. Percebe a teologia de onde surgiu? Muito bem, esse era o primeiro princípio. Então tudo que tem luz é quintessenciado. O ouro e a prata, nesse caso, ganharam um valor especial, já que o ouro e a prata possuem um alto grau de reflexibilidade. Então, portanto, eles deveriam ter uma certa substância desse éter. Dá para entender isso? Bom, muito bem. Então, o que acontecia? A alma do homem vinha das moradas celestes, tá? Descia dos céus até a terra, nascia, e se ele conservasse as virtudes do lugar da onde aquela alma havia vindo, do céu, ele voltaria para sua morada aonde? No céu, no éter. A teologia e o dogma da imortalidade da alma surgiu aí, foi muito bem estruturada, entre aspas, por Platão. Ele dava explicações lógicas. Por exemplo, tudo que é espiritual tem luz, então o corpo material não tem o quê? Luz. Muito bem, então essa é uma prova em contexto. Os corpos celestes são imateriais. Tudo que nasce na Terra morre, segundo a visão do Platão. Todos os seres humanos, todas as nações, as árvores, vegetais, todos os reinos. E os planetas? Não, porque segundo ele, desde os antigos e os primórdios, sempre os astros se mantiveram o quê? Lá no céu. Portanto, se os astros nunca morreram, é porque eles foram feitos de quê? De uma substância transcendente. Uma outra explicação é que os astros possuíam um movimento circular. Quando você atira uma pedra para cima, ela cai num movimento retilíneo, não é isso? Portanto, se os astros se movimentam de uma forma circular, o que acontece? Eles devem ser feitos de uma substância espiritual. Então, se conseguisse provar que os astros não eram dotados de luz, se conseguisse provar que os astros não tinham um movimento retilíneo, ou seja, um movimento circular, concorda? E que os astros não eram perfeitos, por exemplo, se nós conseguissem provar que os astros tinham buracos, como Galileu fez quando apontou um telescópio para a Lua e viu um buraco, ele disse nada que pudesse ser espiritual poderia ter um buraco. Se tem um buraco é porque o negócio é físico. E o pior, onde há buraco há pedras. Então nós temos que imaginar que existissem pedras no céu. E, portanto, o universo seria, de novo, questionado. Será que o universo fora da Terra seria realmente feito dessa quintessência espiritual? Não. Segundo Platão, então, conforme a alma voltasse à Terra, se ela mantivesse essas qualidades, ela voltaria para o céu novamente. Ptolomeu de Alexandria, tá? Foi um outro grande pensador dentro do Tetrabíblios. Você não vê meia linha de citação com relação a esse dogma, a ideia de que a sua alma voltaria para o céu. A pretensão do Platão qual era? Unir a ciência e a religião. Ora, o espírito é uma coisa o quê? Visível, é uma coisa que pode ser estudada, não é isso? Então, portanto, se nós estudarmos o movimento do céu, vamos entender um sentido maior da vida. Com isto, ele acreditava que pudesse unir-se religião e ciência, aí, por fim, portanto, a briga que existia entre a ciência e a religião, e as pessoas não antropomorfizariam mais os deuses, uma vez que os corpos celestes seriam os intermediários de quê? De uma inteligência que se colocaria do lado de fora da esfera celeste. Então, os astros seriam um reflexo do pensamento de quê? De Deus.
Essa doutrina, inclusive, foi divulgada muito por São Tomás de Aquino, um outro grande pensador, que realmente colocava a questão da interferência cósmica. Bom, dentro da obra do Cláudio Ptolomeu, que estudava essa questão das ciências naturais, não há citação a essa cosmologia ou essa ideia de uma relação entre a religião e o quê? E a ciência. Para ele, era apenas uma questão de fenômenos naturais. A astrologia era uma ciência natural, ele não colocava a astrologia, por exemplo, como uma ciência única, nem aplicava a astrologia um caráter dogmático, ou seja, uma visão absolutista que não pretendia discutir a ciência ou a astrologia com nenhuma outra forma de ciência. Bom, dentro dessa concepção, então, o mundo grego decai, temos o período da ascensão do período já medieval, período obscurantista, a ascensão, digamos, a decadência do conhecimento, o imobilismo geográfico, a ignorância astronômica, ela decai. Os islãos tentaram segurar um pouco, digamos, o lado extraordinário do conhecimento, o lado realmente profundo do conhecimento, e quando então, por volta do século XIII, né, começa-se a ver de novo, século XIII, século XIV, começa-se a ver então o desenvolvimento de novo do conhecimento científico, ou seja, você voltar a trazer aquele conhecimento novamente. O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que eles vão transformar tudo isso daqui numa mistura complexa de teologia, misticismo, corrupção católica, tá? O catolicismo vai pegar e vai torcer todo esse céu, vai criar um céu corrupto e vai, evidentemente, criar uma coisa horrorosa. Já já eu vou mostrar para vocês o que é que eles vão criar. Bom, vamos lá. Então, é dentro desse contexto e sobre essas duas óticas muito importantes é que a Divina Comédia ela vai ser construída. Ela é reflexo, digamos, dessas grandes ideias que fervilhavam na época e o Dante, evidentemente, vai descrever esse processo. A finalidade básica de eu ter estudado o Dante, era realmente entender qual era a relação do Dante com a Divina Comédia. Dante realmente era astrólogo, ele tinha conhecimentos astrológicos, não tinha. Qual era a relação que ele possuía com a igreja, o que dentro da obra dele é distorcida ou não. Bom, então eu expliquei para vocês, Dante Alighieri nasceu em 1265 na cidade de Florença e morreu em Ravenna em 1321. Tá? Ele foi discípulo de um poeta chamado Brunetto Latini, tá? Que deu aulas para o Dante. Dante se formou, foi um bacharel em Direito, ocupou cargos políticos, foi uma espécie de embaixador de Roma, muito perseguido politicamente. Dante Alighieri tinha Lunares, conjunção com Urano e o Sol em Gêmeos. Você imagina se ele estava muito preocupado em ser um cara um pouco assim discreto, né? Uma pessoa ansiosa daquilo. Imagine o grau de, digamos assim, de contestação que envolvia a figura do Dante, etc, etc. Era uma pessoa política, ele foi perseguido em vários países, tomaram todos os bens do Dante, deram de novo os bens para ele, tomaram os bens novamente. E ele, evidentemente, teve uma série de inimigos ao longo da vida. Foi destituído em 1302, etc, etc. Teve uma vida realmente bastante agitada, o Dante Alighieri. Bom, o escopo literário, quer dizer, a maior obra que ele escreveu foi uma obra chamada Comédia. A comédia, na realidade, é um estilo literário que procura, digamos, mixar duas ideias básicas, o sacro e o profano. Ou seja, a discussão do que é divino mixado com ideias humanas. Ele mistura amor humano, ele mistura a paixão por uma mulher e a paixão por Deus. Ele mistura o gosto pela vida, pelo gosto, pelas coisas do espírito. É esse o sentido da palavra comédia. O Boccaccio, depois, já numa outra fase, 1555, ao fazer uma tradução do livro A Divina Comédia, como ele era um italiano, ele acabou dando esse nome, a Divina Comédia. Divina é aquilo que você fala para uma lasanha, sabe aquela lasanha bem feita, você fala assim, que divina. É uma expressão italiana para dizer que coisa maravilhosa. E nesse sentido que ela ganhou o termo Divina Comédia. O original é simplesmente a comédia. E é considerado o ápice literário
do período medieval, não só pela grandiosidade do que resume a Divina Comédia, mas porque ela retrata de uma forma extraordinária como é que funcionava a cabeça de um homem medieval. O período medieval é completamente cheio de quê? De contradições. Vocês vão ver na Divina Comédia uma quantidade infinita de contradições. Quer dizer, se matava nesse período medieval em nome de Deus e se abençoava em nome de Deus a mesma pessoa. Dá para entender isso? Então esse estrabismo do ponto de vista jurídico acontecia em inúmeras áreas, não só na questão dos julgamentos, mas na questão da ciência, etc, etc. E o Dante, evidentemente, só poderia sofrer esse tipo de influência. Bem, vamos lá. O sentido original da obra do Dante, portanto, tem vários aspectos. O primeiro deles é a presença de Beatriz. Beatriz, na verdade, foi a grande musa inspiradora do Dante. Beatriz foi uma pessoa que viveu no período dele. Ela morreu com 24 anos de idade, o Dante mal a conheceu. Ela era casada com uma outra figura da época, portanto, um amor platônico. Dante nunca chegou a ter absolutamente nada com Beatriz, e Beatriz morre. A partir daí o Dante ficou absolutamente isolado, entrou numa depressão profunda e angustiado. Dante depois se recuperou desse processo. Vocês podem ver até essa boquinha do Dante. O tom é a máscara facial que ele foi adquirindo ao longo da vida por todo o amargor que foi evidentemente o processo dele, e sua obra poética vai refletir muito evidentemente esse amargor que ele teve pela vida. Bom, ele se casou, teve filhos, mas ele foi considerado, e é considerado hoje, o maior adulto de toda a história da poesia. Por quê? Porque ele escreveu uma linha sobre a mulher dele. Uma linha sequer ele escreveu sobre a mulher dele, e escreveu infinitas linhas sobre Beatriz, que foi a grande musa inspiradora dele. Pra vocês terem uma ideia, Beatriz é citada 64 vezes dentro da Divina Comédia. Jesus 40. Quer dizer, é a segunda palavra mais citada dentro da Divina Comédia, Beatriz. Só perde para Deus, que provavelmente ele deve ter chamado Deus muito quando ele foi ao inferno, né? Mas então ele, na realidade, para vocês verem como funcionava a questão da comédia, o que é exatamente a comédia. Ele coloca muitas vezes a Beatriz acima de determinadas questões religiosas, ou seja, o amor humano acima do amor divino, que aí é bem a coisa do poeta. É interessante se entender esse aspecto, mas obviamente nós vamos ter que deixar ele de lado para entender qual era a relação dele, evidentemente, com a astrologia. Bom, o sentido da obra, podemos ter 4. Um histórico, mostrando toda a relação. Você pode fazer uma leitura histórica da obra do Dante. Você pode fazer um estudo moral da obra de Dante, porque a obra dele vai falar de pessoas que iam para o inferno, pessoas que iam para o purgatório e pessoas que iam para o céu, de acordo com os erros e os acertos que a igreja da época resolvia acabar colocando. E que, obviamente, o Dante também colocava, porque esse aspecto é interessante. Todo mundo que ele odiava, ele colocou no inferno. Todo mundo que ele detestava, que ele achou que ele foi prejudicado, ele colocou no inferno. E, curiosamente, a Beatriz é a única que vai com ele do céu até Deus. Tá? Beatriz não, ele nunca vê Beatriz nem no inferno, nem no paraíso, porque para ele o amor que ele tinha por ela só poderia estar do céu para cima. Ele tem um sentido filosófico-político, que também pode ser analisado, e um sentido místico. Também alguns colocam que Dante pertencer a alguma sociedade cabalística, gnóstica cristã. Existem uma série de especulações a respeito disso, e o Gabriele Rossini, inclusive, foi um dos divulgadores desse pensamento, achando que Dante fez uma viagem astral, que ele saiu do inferno e o que ele viu, mas essa possibilidade infelizmente não é viável, porque curiosamente o céu seria povoado de todas as coisas o inferno e todas as pessoas que ele não gostou, junto com as que a igreja achava, e ele abre algumas exceções dentro das leis da igreja, portanto dentro das leis de Deus, para colocar no céu as pessoas que ele amava. Então isso a gente tem que evidentemente entender que é de cunho poético, não dá para levar isso como uma narrativa, digamos, científica. Bom, o plano poético, então, aconteceria o seguinte: ele sairia do inferno, passaria pelo purgatório e atingiria o céu.
A narrativa começa, segundo ele, é datada do ano de 1300 depois de Cristo, numa quinta-feira santa, e ele chegaria aos céus no domingo. Quer dizer, ele tem um plano, ele tem uma hora para partir e um momento para chegar. Durante o tempo inteiro ele fica dizendo como é que estava o céu. À medida que a esfera celeste vai girando, ele vai descrevendo a cada volta aonde que ele estava, em que degrau mais ou menos do céu. Bom, vamos lá. Quem eram os interlocutores? Os interlocutores ou os seguidores ainda não. Os interlocutores são três. No inferno, ele usa o poeta Virgílio. Inferno e purgatório, ele usa o Virgílio. Então, geralmente, a gente vê as figuras do Gustave Doré, tem lá o Dante mais uma figura, não é isso? Tem gente que já me perguntou qual dos dois é o Dante, porque tem o Dante e o Alighieri. Não, na verdade, o Dante Alighieri é uma figura. A outra figura, na verdade, é o Virgílio, que é um poeta que ele invoca para fazer aquele caminho com ele. Então, o Virgílio faz esse caminho. No purgatório, do inferno até o purgatório, e depois no céu, ele usa a Beatriz. A Beatriz vai da lua até a estrela das estrelas, e quando ele chega no Empírio, que é a visão de Deus, ele usa o São Bernardo, que é o santo dele, de preferência, para ver a visão de Deus. Bom, vamos lá. Vamos ao esquema, então, de como é que ele via o céu. Vamos lá. Então, essa aqui era o esquema, isso aqui era ciência na época, tá? Bom, então uma coisa importante de explicar para vocês. Existem várias traduções da Divina Comédia, ou chamadas traduções poéticas. A tradução poética, ela está muito preocupada com a métrica e com a poesia. Ela não se preocupa com o aspecto literal, ou seja, o aspecto interpretativo da obra. Eu aconselho vocês comprarem Divina Comédia, esta edição aqui do Hernani Donato, tem algumas outras, de tradução, o quê? De tradução do significado da obra. Porque como ele vai narrando, ele vai explicando, ele vai contando o que acontece. E às vezes a métrica da poesia mata completamente o significado do que ele está querendo dizer. Então, inclusive, o Hernani Donato, que fez essa tradução do Dante, ele fala aqui que muita gente não entende a Divina Comédia exatamente por causa disso, porque às vezes você tem que ter um nível de cultura enorme para ficar lendo aquilo e tentando entender o que ele disse. Ele resolveu fazer uma tradução do significado histórico. A quem o Dante está se referindo, por que ele está dizendo aquilo, digamos, quais são os princípios que estão por trás daquela citação. Então, eu aconselho vocês a comprarem essa versão aqui ou uma versão similar, tá? De uma tradução do significado, não uma tradução poética. Tá? A tradução poética geralmente é mais difícil, mais árido você realmente entender esses princípios. Bom, vamos lá. Então, aqui você tem, na realidade, é o seguinte: o inferno, que seria esta região aqui, abaixo de Jerusalém ficava o inferno. Interessante, né? Bom, era constituído por 9 círculos infernais, e o mais próximo do purgatório era chamado de anti-inferno. Então, o círculo do inferno tinha 9 infernos e um anti-inferno. Tá? O purgatório eram 7 purgatórios, 2 antipurgatórios, que era essa região aqui, e esta entre a Lua e a Terra, ou seja, no terminal aqui, né, onde, digamos, a matéria se encontraria teoricamente com a matéria sutil, segundo a visão do Platão, você teria o chamado paraíso terrestre. Então, o paraíso terrestre não era no céu, tem muita gente que acha isso. O paraíso terrestre não era no céu, era um lugar mais alto do que? Do purgatório. Tá? Isso que era o paraíso terrestre, segundo essa visão. E uma coisa interessante, vocês vão perceber na obra do Dante o seguinte: as pessoas do povo, elas só podiam ficar até o purgatório ou no máximo até a Lua, as mães. Viu? E mulheres. Porque se elas fossem nobres, mulheres, elas iam até a esfera de Vênus. Daqui para cima, você só tem homem. Perceberam isso? Se vocês acreditarem que isso aqui é verdade, que ele fez uma viagem astral, nós temos que imaginar que o cosmos é machista. Aqui eu acho difícil essa teoria vingar. Bom, então vocês vão perceber esse tipo de coisa acontecendo. O círculo do céu são 7 astros,
Então, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, a esfera das estrelas, o primo móvel e, por último, o Empírio, tá? Que era onde morava Deus. Então, Deus morava do lado de fora do quê? Da esfera celeste. Tá certo? Quando o Giordano Bruno disse que o universo era infinito, que a esfera celeste não tinha limites, ele foi rompendo tudo com essas barreiras de pensamento filosófico. Bom, vamos lá então. Na descrição do inferno, não precisa anotar depois se vocês quiserem, tem lá fora um pouco disso daí, tem toda essa descrição de cada um dos anti-infernos. Eu vou começar descrevendo de cima para baixo, ou seja, a gente vai descer daqui até o inferno, para ver o que tinha no inferno, da segunda visão deles. Bom, então o inferno, ele ficava no primeiro, ou seja, no menos pior, você tinha o chamado anti-inferno. O que é o anti-inferno? O anti-inferno era um lugar onde as almas das pessoas ficavam, que não eram aceitas nem por Deus e nem pelo demônio. Então você ficava num lugar chamado anti-inferno. Ou seja, nem demônio te queria e nem Deus te queria. Se o cara se sentisse rejeitado ao longo da vida, ele ia provavelmente para esse lugar aí, que é o chamado do anti-inferno. Isso era ciência naquela época. Tá? Vamos lá. Depois nós tínhamos abaixo o limbo. Então, quer dizer, o limbo ficava os que não eram batizados. Então, não ser batizado já era um problema, então você já descia o inferno abaixo. No terceiro ficavam os sensuais. No mais embaixo, os gulosos. Quer dizer, gula era pior do que sensual. Né? Se você fosse muito sensual, transasse mais do que comesse, você ia para um lugar menos pior. Percebe? Depois desse, só podia vir os avarentos. Porque se você não deu nada para a igreja, é pior do que se você tivesse comido ou tivesse transado, tá certo? Então a escala de valores é totalmente corrupta. Dá para entender isso? No quinto degrau abaixo, os irados. Depois, os hereges e os incrédulos. No sétimo, os violentos, aqueles que se matavam, os suicidas, ou os que eram violentos contra Deus. E no oitavo degrau ficava uma coisa chamada Malebouche. Júlio, põe isso aqui, por favor. Então, um pouquinho dessa visão do inferno. Separa essa. Aqui, o Dante e o Virgílio, dentro descritos pela pena do Gustave Doré. Então ele o Gustave Doré pega a obra do Dante e começa escrevendo ali as figuras que o Dante viu horrorosas no inferno e as pessoas ali sofrendo, etc, etc. Pode trocar, João. Não, porque, afinal de contas, eles não conservaram as suas qualidades divinas recebidas pelo céu, e que eles mereceriam arder ali no inferno. Vai. Muito bem. Aqui, o Dante e o Virgílio vendo uma frota imensa de sábios que ele encontrou no inferno, exatamente no Malebouche. É exatamente no Malebouche que ficava a maior parte dos sábios que a igreja colocava. Quer dizer, eram pensadores, iam todos para esse lugar. Pode botar mais. Muito bem. Então aí estão os chamados pensadores. Tá? Aqui o Virgílio e o Dante encontram-se com nada mais, nada menos do que Platão, Aristóteles, Heráclito, Ptolomeu de Alexandria. Olha, não escapou Anaxágoras. Todos os sábios gregos do passado ele encontra nesse lugar umbralino horroroso. Tá? Porque eles professaram uma ciência que, de certa maneira, ia contra as leis de Deus, porque a ciência não era uma coisa muito bem vista naquela época. Vamos ao Malebouche. Bom, o Malebouche, eu acredito que a igreja criou da seguinte maneira. Eles não tinham um lugar para botar tanta gente no inferno. Então eles criaram um lugar que tinham vários buracos, e dentro desses vários buracos ficavam classes específicas de pessoas que tinham culpas do 8º nível, quer dizer, pior do que isso, só os traidores da família e da pátria, e no último que morava o demônio. Bom, quem é que ele tinha lá nesse inferno? Muito bem. No Malebouche ficavam os sedutores, os aduladores, os chamados simoníacos, que eram aqueles que vendiam as coisas santas.
Provavelmente sem o quê? Sem a franquia da igreja, tá? Dá pra ver? Provavelmente sem esse tipo. Os falsários, tá? Os ladrões, os maus conselheiros, os fundadores de seita e os astrólogos. Era nesse malebolge que ficavam os astrólogos. Eu fico imaginando, porque tem alguns são sedutores, hipócritas, ou então sedutores e maus conselheiros e astrólogos. Vai ter astrólogo, vai ficar ocupar 3 buracos aí. Vai ser um problema enfiar o cara em cada um desses lugares. Mas é exatamente para aí que os astrólogos vão, segundo a teologia da época, para um desses buracos, e o Dante vê ali um monte de gente. Bom, quem é que ele não encontra no inferno? O Guido, pode deixar, o Guido Bonatus. Quem já ouviu falar do Guido Bonatus? Guido Bonatus foi um astrólogo do tempo de Dante, e o Guido, ele dava assessoria para um outro político, astrologicamente, que perseguiu Dante. Então, quando Dante passa no Malebolge, ele encontra ali quem? O Guido Bonatus. Então, ele colocou quem? Ali. O Guido Bonatus. Entende isso? Então, tem uma passagem aqui que ele diz assim, na página. Ele fala assim: o outro franzino de figura foi Miguel Scott, que era um outro cara, um outro astrólogo que perseguiu também, disse, né, para o seu rei que o Dante deveria ser perseguido. Então, todos esses caras que eram astrólogos mal conselheiros, ele colocava aí no Malebolge, ativo executor de fraudes e imposturas. E ele repara depois em Guido Bonatti, né, em Carasdente, que não devia ocupar-se senão do couro e da sovela, infidelidade que agora inutilmente Guido Bonato se arrepende. Veja que ele põe no inferno todo mundo que ele evidentemente odiava, inclusive os astrólogos. Bom, então esse aí é o buraco do Malebolge. Descendo esse nível, aí ele vai chegar até o inferno. Volta a transparência aquela outra transparência. Logo aqui, ó, no antepenúltimo buraquinho, etc, etc. Ali estavam todos aqueles que eram evidentemente astrólogos. Aí ele vai subindo, etc, etc, atinge o antipurgatório e vai entrar aqui no purgatório. Bom, o purgatório então, o purgatório é esse aqui. Deixa ele de lado. Mais baixos, os excomungados, os que estavam, né, se arrependendo de serem excomungados, os que estavam se arrependendo de serem negligentes, os que estavam sendo purificados da soberba, então ele vai subindo, os que estavam sendo purificados da inveja, os da cólera, os preguiçosos, os avarentos, os gulosos, os luxuosos. E aí ele chega finalmente no paraíso terrestre, onde tem o Adão e Eva ali, estão vendo? Puxa um pouquinho para baixo. O Adão e Eva ali em cima, estão vendo aqui? E logo em cima o quê? A esfera celeste. O Aristóteles diz o seguinte, ele diz que os 4 elementos ficavam do quê? Do chão até a esfera da lua, divididos em elementos mais pesados e mais leves. Então, segundo ele, a terra seria o elemento mais pesado, sobre a terra a água, sobre a água o ar, não é isso? A distribuição natural dos elementos na terra, e o fogo. Então o fogo seria a última camada de transição entre o quê? Entre a atmosfera da terra e o céu. É por isso que algumas escolas místicas já começaram a acreditar que o fogo tem uma substância espiritual. Dá para entender isso? Porque ela seria o mais sutil dos elementos. Então criou-se o quê? Esse equívoco de que o fogo, então você tem um elemento fogo, então isso é espiritual. Você tem o sol em Áries, então você é espiritual, porque o elemento fogo, perceberam? Onde as ideias surgem e elas se distorcem. Ela saiu exatamente dessa ideia. O que o Platão dizia? O Platão dizia que quando a alma morria, a parte pesada ia para a terra, depois a alma era lavada, ela fazia um movimento circular, que nem um dos planetas, ela era lavada pela água, soprada e depois purgada na onde? Na última camada do fogo. É daí que surgiu o conceito de que o purgatório é quente. Saída do elemento fogo do quê? Que o Aristóteles coloca. Percebe como as ideias vão se distorcendo e criando absurdos, e você vai acreditando que você vai arder no fogo do purgatório,
Você vai numa sala, você diz, puxa, isso aqui deve ser o purgatório, quando eu passar para o outro lado. Não é assim? Fruto de quê? De uma série de ideias. E quando você faz o trabalho de semiologia, você descobre que é um profundo, digamos assim, um profundo, na verdade, conjunto de opiniões que foram ao longo do tempo discutidas e que, infelizmente, não se mostraram verdadeiras, né? Mas que a igreja, evidentemente, usava como uma ciência, porque, afinal de contas, Aristóteles e Platão, que o Dante encontra lá no Malevoge, não é isso? Lá no último dos infernos, havia descrito. Quer dizer, percebam a primeira incoerência do trabalho. Quem desenvolveu esses elementos foram aqueles que foram encontrados aonde? No umbral. Então ele usa a ciência dos caras para viajar até Deus, mas o que eles descobriram, eles mesmos, ficaram no inferno. Então uma distinção básica. O conhecimento é o quê? Divino. Mas e as pessoas? Então a pessoa vai para o inferno e o conhecimento vai aonde? Vai para o céu. Bom, o que vai acontecer então? Então agora daqui para frente ele vai subir na direção do céu. Vamos lá, volta, transparência, por favor. Quando ele está saindo dessa região, ele vê o Cruzeiro do Sul, e é uma coisa bastante interessante, acho que quando ele está saindo dessa região aqui, né, do inferno para o purgatório e tal, quando ele está chegando aqui, nessa região, tá, ele vê ali o Cruzeiro do Sul, e a citação dele do Cruzeiro do Sul, que são as chamadas 4 estrelas, né? Depois um monte de gente começou a acreditar que essas 4 estrelas são pirâmide dimensional, que a tua alma atravessa, que vai para uma outra dimensão, deve ter pensado no Stargate, daí vai. Eu tive, inclusive, experiências já de um monte de escolas iniciáticas que queriam me perguntar sobre o Cruzeiro do Sul, porque o Dante fala sobre isso, e aí muita gente acreditou que ele realmente passou por uma outra dimensão. Nessas 4 estrelas do Cruzeiro, pode botar, Júlio? Ele diz assim, voltando-me à direita, avistei o outro polo, e eis que descubro, ou seja, o Polo Sul, as 4 estrelas, jamais vistas senão pela antiga gente. Ou seja, as 4 estrelinhas ali do Cruzeiro do Sul, essas que a gente vê aqui, próximas ao Polo Sul da Terra. Então o Dante, evidentemente, acaba fazendo uma citação aí do Cruzeiro do Sul. Bom, muito bem, legal. Quando ele chega, portanto, ao céu, quando ele volta ao céu, ele começa a falar, a partir daqui, o quê? A esfera da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Sol, né? Aí de Marte, de Júpiter, de Saturno, esferas, então ele vai subir até aqui. Bom, quando ele chega nesse lugar, ele vai, obviamente, encontrar com a Beatriz, né? Antes de você pode você essa pra lá, como um ser divino que morava no céu, né? Ela não fez nada para merecer o céu, mas ele coloca a Beatriz tirando ele do povo, porque ele era inferior, mas a Beatriz... Não, ele encontra com a Beatriz a partir dali, e aí ele vai seguir, a Beatriz vai mostrar o céu para ele. Tá? Bom, aí o que acontece? Ele chega numa parte da obra dele que ele diz assim, veja que coisa interessante. Fundo suspiro, informe de dolorido, escapou, né, do peito por primeiro som. Depois disse, irmão, o mundo é cego e bem vejo que dali procedes. Vós, os viventes, que era um mestre que aparece então para o Dante, diz assim, atribuís ao céu as causas de todos os efeitos, como se por ele tudo terminado resultasse. Se assim realmente acontecesse, destruído o livre-arbítrio, não seria justo receber alegria pelo bem e dores pelo mal. Depois ele diz assim, de fato, as vossas ações são iniciadas com a premissa divina. Não digo que todas, mas admitindo que assim suceda, tendes a luz da razão que permite discernir o bem do mal. Sendo a livre escolha, quem se esforça e obtenha a vitória em nome do céu, tudo mais vencerá e do bem irá se nutrir. Natureza mais poderosa vos concede o raciocínio, o arbítrio, para que, usando-o, não fiqueis em tudo na dependência do céu. Ou seja, das influências astrológicas. O Dante, então, quando ele chega na porta do céu, ele já começa a receber a instrução de que aquele céu influenciava o homem, mas que ele não deveria ser o quê? O motivo básico para o homem dizer, fui bom por causa do céu.
ou fui ruim por causa do céu. Há uma separação nítida aqui entre a interferência cósmica e o quê? E a vontade humana, porque senão você colocaria Deus abaixo do quê? Da natureza. A natureza diria em que você se transformaria e não na visão de Deus. Se apesar disto o mundo desviou-se do bom caminho, em vós está a causa. Disto dar-vos-ei agora cabal demonstração. Sai a alma das mãos do Criador, que animava aquilo que existe, a modo de uma criança brincalhona, que ora ri e ora soluça. Apenas criada a toda ingenuidade, ela inclina-se para tudo o que lhe dá prazer, pois emana de Deus, etc, etc. Então ele vai começar explicando que Deus te criou de uma forma simples, etc, etc, e te deu uma inclinação divina. Mas você tinha o livre-arbítrio para estar lá no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Então ele deixa nítido aqui a questão do livre-arbítrio. Há uma discussão imensa aqui a respeito disso. Bom, no canto, por exemplo, 25, para vocês terem uma ideia das inúmeras passagens, ele diz assim: urgia que acelerássemos a subida, pois o sol deixara o meridiano local pelo signo de Touro, e a noite cedia passo ao signo de Escorpião. Sabe a rotação? Quando o Touro sai do meio do céu, e dali 12 horas vem a constelação, o Touro sai do meio do céu e vem a constelação do Escorpião, ou seja, já fazia 12 horas que ele já estava naquele lugar em que ele precisava continuar subindo para chegar no domingo no céu. A obra dele não foi construída só no sentido das estadas, ele programou como se fosse um relógio. Em cada um dos degraus ele ficava um determinado tempo. Esse grau de requinte que faz da obra da Divina Comédia uma coisa extraordinária, o que demonstra um profundo conhecimento que o Dante tinha, não só da astrologia, mas também da astronomia. Bom, então ele encontra ali a Beatriz e tal, e ele continua subindo. Quando ele chegar na esfera da Lua, pode botar a esfera da Lua, por favor. Essa aqui, ó. Quando ele chega na esfera da Lua, quem ele encontra? Maria de Nazaré. Lógico, a Lua, o que a igreja fez? A igreja pegou todo o conhecimento da astrologia em termos de ciências naturais e transformou o céu no lugar onde as almas iam morar. Então, quem que morava na esfera da Lua? As mulheres, as que foram mães, souberam cuidar dos seus filhos. Por isso que é aquela história de mãe é divina. Pelo fato de você ser mãe, você vai para o céu. E a história do agora e na hora da nossa morte, que é a prece da Ave Maria. Por quê? Porque Maria sempre vem recebendo quem? As pessoas quando elas entram no céu. Vocês já viram todas as santas que elas são colocadas embaixo de uma lua crescente? Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Santa Rita, a Nossa Senhora da Aparecida, aquele manto azul cheio de estrelas para mostrar que ela mora no céu, e em cima da lua. Então as mulheres, mães, moravam na esfera da lua, dá para entender isso? Então veja, você foi mãe, você ia para a esfera da lua. Se você fosse muito bom, um plebeu muito bom, tá? Você podia ir também para essa esfera. Isso aqui era a geral do céu. O plebeu não podia subir mais do que isso, dá para entender isso? A não ser quem? Beatriz. Tá? Beatriz era a única que conseguia subir a partir daí. Então ele diz aqui, um trecho da Maria de Nazaré, ele diz assim: mesmo o serafim que de mais próximo extasiasse de Deus, ou Moisés, Samuel, João, ele diz aqui: afirmo, mas não em relação a Maria, que em outro céu não tem a sua sede, senão neste que vieste ser a morada de tais espíritos. Então Maria de Nazaré é encontrada ali, portanto, no primeiro degrauzinho. Veja o que a igreja fez. Ela pegou a astrologia, torceu, misturou com Platão, parecendo um coquetel de ideias, né, assim, com os dogmas dela. Aí veio Dante e acrescentou um toque de poesia por cima, com aquela cereja e tudo, e criou a Divina Comédia. Esse negócio é um negócio extraordinário. Mas aqui tem o que por trás? Astrologia. Vai depois interessar jogar a astrologia no lixo? É claro que vai. Porque é a astrologia que vai dizer para onde a sua alma vai para o céu. É a astrologia que diz que os inteligentes vão para o céu de Mercúrio. É a astrologia que diz que as mulheres é que vão para a esfera da lua. Então ela merece o quê? Ser chicoteada em praça pública e no século XVII ser expulsa como uma ciência. E a igreja disse: muito bem, nada mais justo. Perceberam o que aconteceu? Não há citações dessa mistura teológica, desses conceitos morais e éticos que estavam por trás. Quem criou isso não foram os astrólogos.
ok? Os católicos, os teólogos, precisavam arranjar um lugar para suas almas irem, porque afinal de contas, para onde é que iam a alma das mães boas? Para onde iam os pios, os simples, pessoas do povo, as mães, né? Elas tinham que ter uma morada, e era a morada da lua, mas não podiam subir muito além. Quando ele chega na esfera de Mercúrio, imagina quem ele encontra lá. Na esfera de Mercúrio, ele encontra os pensadores. Não, ainda não é. Pode botar o próximo. Essa ainda é uma imagem. Veja, eu só destaquei essa imagem para vocês perceberem que o Dante sempre se coloca de uma forma humilde na frente dessas figuras que ele considera divina. Mas a Beatriz nunca está ajoelhada. Vocês já perceberam isso? Ele não cita na obra a Beatriz fazendo reverência a nenhum santo. Por isso que a obra é uma comédia, ou seja, ela é uma mistura de uma coisa divina e mundana ao mesmo tempo. Ele mistura o amor dele pelo amor espiritual. Perceba que ele põe aqui nessa história o mesmo degrau. Maria de Nazaré e quem? A Beatriz. Tá? Ele vai colocar esse tipo de coisa aí. Bom, no céu de Mercúrio ele encontra todos os homens que eram inteligentes, sábios, e que, apesar de tudo, né, apesar de todas as suas descobertas científicas, o fizeram isso com um certo egoísmo. Ou seja, eles descobriram aquilo, mas tiveram já durante a Terra os seus méritos por terem descoberto aquelas coisas que ajudaram a estruturar o pensamento da igreja. Ou seja, todos aqueles que estudaram e comprovaram os efeitos da igreja ficavam nesse lugar. Eles não subiam mais, né, que era o degrau do Mercúrio. Pode tirar, já. Vou botar esse próximo. Isso. Que é o degrau do Mercúrio. Eu não vou colocar todas as transparências, não vai dar. E aí, quando ele chega no grau de Mercúrio, o que acontece? Lá ele encontra todos os homens inteligentes. Então, todo mundo que fosse inteligente voltava para onde? Para o céu de Mercúrio. Tá? Então, era um lugar para onde ele mandava as pessoas, a igreja mandava na época. Ele encontra aí uma série de seres inteligentes na esfera de Mercúrio. Tá? Lógico que tudo isso é uma ficção. Depois se criou, vocês já ouviram falar da tal da astrologia kármica, não é isso? Que quando você morre, a tua alma vai para Marte, se você for bravo, se você for inteligente. Vocês estão percebendo alguma semelhança entre essas duas ideias? Né? Estão vendo como as ideias elas vão sendo contadas e narradas, a gente não sabe a origem, o quanto é importante fazer esse trabalho de semiologia, para descobrir se as histórias partem de um princípio coerente ou eles partem de um princípio do imaginário, porque essa obra é extraordinária enquanto um reflexo do imaginário do Dante. Mas absolutamente você não pode usar isso como se fosse uma definição. Olha, você desculpe, mas você vai para Plutão na próxima encarnação, porque você foi bem maldito, você deve ter extirpado pessoas do passado, porque esse Plutão retrógrado aqui na ascendente, não é assim? Desculpe, mas é um pouquinho de pretensão a gente querer afirmar tal coisa. É um pouco de pretensão, porque como é que você, evidentemente, vai sustentar uma opinião dessas? Então a gente vai estar se colocando meio que no papel do Dante, perceberam isso? Às vezes o astrólogo é infeliz, ele condena o seu consulente a dizer o quê? Você nunca vai ser feliz, não. Você tem um Vênus em Libra, apoiado pelo Sol, na casa 10, mas tem um semi-paralelo com Plutão. Pronto, isso aqui vai ferrar tudo, você vai ser infeliz, já viram isso? Hã? Quantos Alighieri ainda existem dentro do homem? Nós podemos estar fazendo isso, colocando a nossa paixão na frente do quê? Do conhecimento. Bom, então quando ele chega no céu de Mercúrio, ele começa a tomar a instrução espiritual de como funciona a astrologia. É no céu de Mercúrio que ele aprende isso. Então ele diz assim, ele diz que inclusive o orientador que passa essas instruções para eles, que ele aprendeu isto com o sábio e o maior de todos os filósofos. Quem? Aristóteles. Então o conhecimento aristotélico sobre astrologia estava no céu. Por isso que eu chamei esse trabalho de a divina astrologia. A astrologia é divina, mas os astrólogos? Não. Os astrólogos são malditos. Dá para entender o que é o medievalismo? Então ele diz assim, os céus continuamente giram e enviam influxos aos mortais, sem cuidar de qual a casa que vem abaixar esta ou aquela essência. Assim se explica ter sido Saul tão diferente de Jacó, do qual, não obstante, era irmão sanguíneo, e que Rômulo haja nascido de pai tão humilde,
para notabilizarem sua ascendência, disseram-lhe, filho de Marte. Os filhos resultariam sempre iguais aos seus genitores, não fora mais forte sobre ele aquele influxo celeste. Ou seja, o efeito da astrologia. Penso agora estar claro para ti o que antes permanecia obscuro. Mas a fim de que bem conheças e a estima que te devoto, desejo que por ti mesmo descubra uma outra verdade. A natureza humana, se o caminho da fortuna não encontra, resulta sempre fracassada, qual uma planta posta a vegetar em terra imprópria. Se os mandatários do mundo indagassem que cada criatura tem uma inclinação natural dada pelo céu, encontrar-se-iam sempre artesãos afeitos a seu ofício. Mas ao contrário, usa-se a coagir e a tornar religioso aquele que nascera para a guerra, ou fazem rei quem teria sido um excelente sacerdote. Eis porque quase sempre é fora de sua estrada que os homens vão caminhando. Veja, ele coloca aqui que exatamente por causa da ignorância desses influxos celestes, é que você vê as pessoas. A gente pode dizer que o Dante foi um certo precursor da astrologia vocacional. Não é verdade? Ele deixa explícito isso daqui e ele vai adiante. Ele tem citações longas, onde ele fala sobre a esfera celeste, por exemplo. Bom, em Vênus, quando ele chega na esfera de Vênus, quem que ele encontra na esfera de Vênus? Não, Beatriz era muito mais. Ele encontra as mulheres que morreram virgens, só da nobreza. Tá? Ele encontra uma prostituta redimida chamada Raab, que era da cidade de Jericó, que Jesus perdoou. Quer dizer, se Jesus perdoou, aí tudo bem. Então percebam como era uma questão de quem indica. O céu era uma questão, é a verdade, era uma questão de emblema partidário. Dependendo com quem você ligava, você arrumava um lugar no céu. E o Dante encontra também na esfera de Vênus o Cunisa, que era um amigo dele, tá? Aliás, um grande, ele encontra uma nobre, encontra um trovador amigo dele. E por onde provavelmente estava o Brunetto Latini, que foi o mestre dele? O mestre dele, o Brunetto, ele encontrou no Malebranche, porque ele dizia que o Brunetto Latini vendeu a santa arte da poesia. Quer dizer, ele deve ter cobrado uma mensalidade meia alta, o Dante não deve ter gostado nada, e colocou o próprio mestre de filosofia dele lá no inferno. É uma coisa muito engraçada. Mas o trovador que provavelmente saía com ele na boemia durante a noite, ele coloca no céu. E ele vai encontrar aqui os artistas no céu de Vênus, as mulheres virgens, as mulheres que depois que os seus maridos morreram se mantiveram esposas de Cristo, ou as mulheres que souberam amar os seus amigos, os seus maridos, sem perder também o amor ao Cristo. E também nessa esfera ele recebe algumas instruções espirituais, assim, sobre a astrologia, que é o seguinte, por exemplo, ele diz assim: levanta comigo, leitor, os olhos para o alto e observa o ponto equinocial. Te juro por Deus, está escrito aqui, tá? Não estou inventando. Levanta comigo, leitor, os olhos para o alto e observa o ponto equinocial, onde o Equador e o zodíaco se cruzam. O cara conhecia a astronomia. Dali podes imaginar a grandiosidade da obra do Criador, que por muito amar a sua obra, jamais dela destaca o seu olhar. Nota como deste ponto parte uma linha oblíqua, ou seja, o zodíaco, ele diz isso, que contém os planetas e os signos. E, olha, ele não fazia confusão entre constelação e zodíaco. Um cara do século XIII está mais avançado do que muito astrólogo que eu conheço. Sabia isso? Ele diz assim: o dia que contém os planetas e os signos se alonga, comprimindo neste ponto os reclamos do mundo que reclamam o benefício dos astros. Se a sua estrada não guardasse esta inclinação, ou seja, os 23 graus e 27, é isso? Muita força no céu seria inânime, e a potência da Terra, seu efeito na Terra, seria muito diferente. Se tal linha se afastasse mais um pouco, ou seja, pela variação da obliquidade da eclíptica, pouco mais ou pouco menos do que na realidade ela diverge, transtornaria toda a ordem do universo. Ou seja, todas as estações do ano ficariam completamente perturbadas. Medita, leitor, nesses prodígios de cuja grandeza cuidei de antecipar-te alguma coisa, pois sei que aprecias a satisfação antes do cansaço. Preparei-te um prato, serve-se dele se for de teu agrado. Quanto a mim, a matéria de que trato não me permite nem por momentos que em outro assunto ponha a minha atenção. Aí ele entra na esfera de quem?
do Sol. Pode botar essa. Que essa imagem eu pulei para vocês, que é o ministro maior da natureza, o Sol. Quando ele entra na esfera do Sol, portanto. Né? Põe lá um desenho só para as pessoas se ligarem onde elas estão aqui dentro da obra. Olha aqui, desce um pouquinho, João. Ele passou para a esfera da Lua, onde tinha lá a Maria de Nazaré, as pessoas do povo e tal. Depois ele passa para a esfera de Mercúrio, onde ele aprende as instruções sobre como funciona a astrologia. E ali ele encontra uma série de intelectuais. Ele vai para a esfera de Vênus, encontra a Raabe, a prostituta redimida, não é isso? Recebe mais instruções e quando ele chega no Sol, ele fala sobre eclíptica. Bom, quem é que morava no Sol? Os teólogos. Eles guardaram, pode tirar, pode botar outra, aquela mesma. Você fala assim, tudo bem, olha, a gente vai botar para o primeiro-ministro aqui, o deputado tal, mas o de frente para o mar, de cobertura, vai me desculpar, mas é para... Não é isso? É para o nosso clã. E eles compraram um apartamento de frente para o mar, que é a principal morada, que é o Sol. Percebam a bagunça que eles fizeram com a astrologia. Você imagina falar, a astrologia que diz isso. O que vai acontecer? Qual é o sentido que você está dando? Olha, você seja um merda na Terra, desculpe o termo, para ganhar o quê? A felicidade no céu. Mas quem é que diz essa coisa tão horrenda? A astrologia sempre disse. Está aí a descrição dos astros e os efeitos que os astrólogos dizem ter. As almas dos seres vêm dos planetas. Entendam por que quando descobriram que a Lua não era feita de uma quintessência espiritual, o que aconteceu? Por que a astrologia tinha que ser, afinal de contas, o quê? Demolida. E por que o geocentrismo tinha que ser o quê? Demolido. Porque o problema não era o geocentrismo. O problema era o quê? Era o sentido moral que estava por trás. Na boa, vocês acham que as pessoas estão preocupadas em discutir se o universo é um modelo aberto ou fechado? Na boa. Vocês acham que isso vai afetar alguma coisa na vida de vocês? Não. Agora, a descoberta de que não vai adiantar nada você dar todo o seu dinheiro para a igreja e ter um comportamento ditado por uma doutrina. Já que aquele céu... Você depois disso não tem mais certeza se você vai para o céu ou não. Dá para entender isso? Afinal de contas, o céu desapareceu de novo. Aonde fica o céu? Uma puta pergunta. Mas com certeza não é as estrelas. Percebe? Quando Galileu olhou a Lua, viu buracos. Ele olhou para Vênus e viu fases. Ele disse, poxa, se ela tem fases, é porque ela é opaca. Tá? O Kepler, por sua vez, contradisse o Copérnico quando ele coloca que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas. Se elas são elípticas, elas não podem ser o quê? Circulares. Se elas não são circulares, então o planeta, literalmente, ele cai na direção do Sol. E se ele cai, como é que uma coisa espiritual cai também? Uma coisa espiritual não pode cair. Dá para entender isso? De novo, temos um problema de dogmas para a alma. Para onde que vão as almas humanas? Dá para entender por que o Galileu ficou com uma situação complicada? Aliás, detalhe, Copérnico colocou o Sol como centro, mas as esferas eram circulares, os planetas eram feitos de uma quintessência espiritual, a sua alma, quando morria, ia para o céu. O que o Copérnico mudou? Apenas o Sol de centro. Copérnico mudou as órbitas, disse que essas distâncias de um astro para o outro eram totalmente desproporcionais, não eram iguaizinhos como cascas de cebola, dá para entender? E que os planetas tinham um movimento mais rápido e mais lento. Ou seja, planeta não pode ter aceleração, porque se ele tiver aceleração, ele parece com o quê? Com a matéria. E o Galileu? O Galileu viu a Lua, descobriu manchas em Marte, custou um olho, porque ele punha um telescópio e olhava o Sol sem filtro. Então entrava aquela luz assim e ia queimando o olho dele, e ele viu manchas no Sol, e descobriu que o Sol tinha manchas, Vênus tinha fases, Júpiter tinha luas. Então ele diz, olha, não me parece que o céu seja feito de nada espiritual. E ele era professor de Aristóteles. Você já imaginou o problema dele? Se eu ensino isso, eu perco o emprego. Mas se eu não ensino, eu não entro para a história. Já imaginaram o drama? Mas afinal de contas, uma coisa aconteceu. A igreja achou melhor colocar o Copérnico como grande revolucionário. Sabe por quê, historicamente? Segundo Thomas Kuhn, Galileu era ateu. Kepler era protestante. E o Copérnico era católico.
Então é por isso que colocaram o Copérnico. O Galileu e o Kepler foram muito mais revolucionários. Mas se você coloca que um revolucionário foi um protestante ou digamos, um ateu, vocês já imaginaram o problema que nós teríamos. Então é por isso que dizem que o Copérnico, o Thomas Kuhn, inclusive, tem um livro chamado A Revolução Copernicana, que é uma gozação logo de cá. Quer dizer, ele coloca assim, Revolução Copernicana é uma paródia. O título do livro já é uma besteira, porque ele diz que o Copérnico não foi o grande revolucionário, ele foi o último pensador de tempos antigos que acreditava na ideia da dualidade do mundo, ou seja, um mundo espiritual, que os planetas eram constituídos, os astros, de uma essência espiritual, e daí a sua alma ia para lá, e, evidentemente, com essa ideia aí, pode estar de acordo com as leis de Deus, ou seja, legislaram a favor da igreja. Dá para entender isso? Quer dizer, se o cara na hora de decidisse pela igreja, ele ia para o céu de Júpiter. Mas se ele se decidisse mal, ele provavelmente podia ir para o Malebouche. Perceberam que se criou, digamos aí, uma espécie de tribuna de julgamento espiritual, e a igreja ditava isso, e publicava isso, ensinava isso como uma coisa de ensino, de catequese. Olha, sua alma, se você não for legislar de acordo com as leis de Deus, você vai para o inferno e não para a esfera de quem? De Júpiter. Então os lalaus da vida, quando morressem, iam todos para esse céu se eles estivessem do lado da igreja. Percebam como isso é um negócio impressionante. Então ele vai dizer ali, por exemplo, aquelas outras almas agrupadas, tal, etc, etc. Ele vai dar toda uma descrição aqui, falando que essas almas dos religiosos, dos legisladores, daqueles caras que souberam legislar junto com a igreja para esse degrau aí. O penúltimo, ali antes o último dos planetas, né, o sétimo céu, o céu de Saturno, ficavam as almas daqueles que não tinham sido avarentos. Ou seja, todo mundo que deu tudo o que tinha a igreja. O que era ser santo naquela época? Hã? Olha, não tinha nada melhor do que você dar tudo para a igreja. Faz tudo sempre. Isso. Ficavam ali os obedientes, todos aqueles que respeitavam os mais velhos, as tradições. Ou seja, eles pegaram a caracterologia do Saturno e começaram a criar uma coisa corrupta. Perceberam? Essa mistura perniciosa, uma mistura demoníaca. Legal. Tudo bem. Então chegou-se à esfera de Saturno. Aí ele chega até a esfera das... ficavam ali. Tem uma escadinha de ouro aqui, que o Dante sobe, tá? Junto com a Beatriz e tal. Acho que tem essa transparência. Não, a transparência da escadinha. Não, então deixa lá. Tem uma escadinha, ele sobe por essa escadinha aqui e tal, e vai chegar até o céu, onde ele contempla toda a esfera planetária sendo controlada por aquela região que era a região do zodíaco. Então, ele diz que todos os planetas eram controlados. Aquela regra de Mohan, o estado celeste de um astro regula a sua força. Isto era correto. Nós temos que separar muito bem o que é a ficção, a poesia, a distorção do sentido da obra. Veja como a astrologia está misturada. Aí é necessário que você não pegue isso e vá interpretar. Olha, então, tem a astrologia kármica, se você tiver no revirgem, você vai para o céu de Vênus. Vocês não vão me dizer isso, porque vocês regridem um indivíduo de 700 anos. Aí vocês vão para o Valadouro. Não é uma praga. Bom, então, o que acontece? Ele sobe para aquela escadinha e aí que ele encontra São Pedro. São Pedro. Lembra daquela história que São Pedro tem a chave do céu? É por causa disso aqui. Então ali desce o São Pedro e o São Pedro vai pegar ele. Pode botar essa transparência. Né? E vai levar ele ao Mestre Jesus, e aí ele vai ter a visão divina, etc, etc. E aí, depois, pode botar a última transparência. Tá? Aí ele vê a visão de Deus, que está do lado de fora da esfera celeste, controlando tudo aquilo que existe, etc, etc. Bom, então para concluir esse trabalho, dá para entender alguns aspectos interessantes. Primeiro, Dante tinha um conhecimento realmente de astrologia. Na Divina Comédia, ele mistura uma série de paixões, raivas, ódios, não é isso? Sentimentos humanos dele,
e coloca muito do conflito que existia dos pensamentos distorcidos na época, que ocorriam entre a religião, a metafísica de Platão, os pensamentos de Aristóteles, as esferas de Cláudio. Percebam por que essa obra ela é complexa. Eu tive 2 anos para estudar isso, para dar para vocês assim, ó, mastigadinho, tá? Então tem lá dentro do CD as referências, a obra do Hernando Donato, particularmente. É um livro, inclusive, que vocês devem encontrar em sebo, esse livro aqui, tá? É um texto, realmente, uma obra extraordinária. Ela é uma prova de que Dante realmente conhecia o efeito astrológico, havia isso. E como escritor do período medieval, ele, obviamente, só poderia ter uma série de contradições dentro do seu trabalho, e apresentando-nos o quê? Uma astrologia misturada, é isso? Corrompida, e que depois no futuro seria, obviamente, teria que ser demolida. Essa concepção como um todo tinha que ser demolida, porque não fazia sentido nenhum, né, acreditar nas benesses do céu, para que você trocar toda uma vida na terra de prazeres em troca de alegrias que ele colocava nas moradas das estrelas. Então, não sendo as estrelas corpos sutis, não tinha mais sentido se acreditar nessas ideias. E esse foi um dos motivos principais pelos quais a astrologia acabou sendo em 1666 expulsa das universidades, por causa de conceitos místicos, por falta de embasamento. O quê? Embasamento científico, porque é verdade que como é que você consegue provar que a sua alma vai para lá? Mas isso nunca foi objeto de estudo da astrologia, ou seja, da astrologia que a gente conhece aqui. A gente pegar o livro Tetrabíblios, não vai ver nenhuma situação sobre essa questão. Por isso que eu até faço uma recomendação para vocês que prestem atenção um pouco nisso, de não misturarem conceitos muito metafísicos em relação à astrologia, porque senão a gente corre o risco de ser engolido pela esfinge. A esfinge simbolicamente representa um mistério. Então, quando o iniciado ou estudioso da ciência, na verdade era isso que se fazia no Antigo Egito, ele passava pela esfinge, a esfinge perguntava para ele: decifra-me ou devora-me. Ou seja, se você tiver preparo para estudar algo, estude, ou seja, decifra-me como mistério. Mas se você não tiver capacidade para me decifrar, se você for um indivíduo que tentar estudar uma coisa da qual você não tem preparo, você não estudou, você não tem um orientador, você acha, eu acho, já viram isso? Nós vamos ser devorados pelo mistério e vamos começar a falar bobagem. Porque não tem a melhor coisa para a esfinge. A gente vê muitas vezes a pessoa sem um embasamento, ou seja, sem o conhecimento, sendo devorado pela esfinge. Ou seja, o indivíduo tentou falar de um mistério do qual ele não conhece, ele não tem preparo, e ele está sendo devorado pelo mistério, falando um monte de besteiras e sem aquele conhecimento devido. Então eu acho que fica aí para vocês essa mensagem do Dante Alighieri, realmente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha cumprido a minha missão. O Jorge disse que o congresso foi ótimo antes de eu começar a falar. Eu não sei se eu estraguei tudo. Daí, obrigado a todos.